Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e ele curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta continuidade que nós estamos tendo no Evangelho de São Lucas, porque é ele que está sendo agora o evangelho que nós estamos meditando durante a semana, Lucas 6, de 12 a 19. Vocês veem que Jesus ele continua na atividade dele, pregando, anunciando o evangelho, a boa nova, curando os doentes, expulsando os demônios. Lembram o que aconteceu na sinagoga de Cafarnaum ou de Nazaré? Quando ele abriu o livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me enviou para curar os doentes, libertar os cativos, expulsar os demônios, conceder um ano de graça do Senhor. E ele fechou o livro e depois disse, essa profecia, este oráculo que Isaías profetizou, se realiza na minha vida. Eu sou o Messias esperado. Agora vocês notem que realmente tudo isso que o livro do profeta Isaías estava anunciando se realiza em Jesus. Então, realmente, Jesus é o Filho de Deus, é o Messias esperado. Ele é o nosso Deus, o nosso Redentor e Salvador. Só que hoje tem um detalhe. Jesus, ele sobe para rezar. Sobe a montanha, reza. Ao amanhecer, ele desce e ali ele escolhe os 12. Aqueles que iriam conduzir a igreja após a sua ressurreição e o seu retorno para o céu. Jesus agora deixa a igreja nas mãos dos apóstolos. Aqui é importante notar uma coisa, meus irmãos. A igreja católica, ela não é uma igreja democrática, aonde todo mundo faz todas as coisas. A nossa igreja, ela é comandada por Deus, pela Santíssima Trindade, que dá aos homens devidamente escolhidos para dar essa continuidade da evangelização. Aqui é importante notar que Jesus escolheu 12 apóstolos.
foram 12 homens para conduzir a sua igreja no anúncio do Evangelho. Naquela quinta-feira santa, quando Jesus instituiu o sacramento do sacerdócio e da Eucaristia, ele concedeu esta missão a esses 12 homens. E aqui vocês acabaram de ouvir a lista, dos apóstolos. O nome, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, a quem se tornou o traidor. Essa é a lista. É a lista dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Jesus, ele tinha um grupo de 72 discípulos. Dos 72 discípulos, ele escolheu os 12 apóstolos. Aqui eu quero te fazer uma pergunta. Na lista dos apóstolos, tem o nome de alguma mulher? Não tem, são todos homens. Se Jesus quisesse que no grupo dos apóstolos tivesse mulheres, ali estariam as mulheres. Então, estaria na lista dos apóstolos, então, André, Tiago, Adriana, Maria. Jesus poderia ter escolhido a mãe dele para ser uma apóstola. E ali estaria também Fabiana, e aí junto, misturado ali os homens e as mulheres que iriam conduzir a igreja. Meus irmãos, esta é uma verdade. Deus não escolheu as mulheres para serem sacerdotisas. Ele não escolheu. Ele escolheu homens. E aqui está a lista dos apóstolos. E por causa desta escolha que Jesus fez, tradicionalmente na igreja, que é conduzida por Deus, ela não é conduzida assim pelos homens, ela é conduzida por Deus, que usa os homens para que essa boa nova ela continue. Então, tradicionalmente, a Igreja Católica, ela terá à frente, na hierarquia, até a segunda vinda de Jesus, quando ele vier na sua glória, será sempre homens. Isso está determinado, isso é um dogma da Igreja Católica. Isso não é preconceito, não é que Deus estava querendo desmerecer as mulheres. Não, Deus não está querendo desmerecer as mulheres e nunca vai querer desmerecer as mulheres. Ainda mais que uma das mulheres ela tem um cargo, se a gente poderia dizer assim, um cargo dentro da igreja que supera até os apóstolos. Quem? Nossa Senhora, a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Imagina, Deus colocou a missão nas mãos de uma mulher de ser mãe dele mesmo, de ser mãe do Salvador. Tanto que na hierarquia, se a gente for observar lá no céu, nós vamos ver a seguinte hierarquia. Isso eu pude contemplar uma vez no ícone. Tem um ícone maravilhoso que tem essa expressão. Em cima está a Santíssima Trindade. Depois da Santíssima Trindade, logo abaixo, está Nossa Senhora.
Aí depois vem os anjos, vem os santos, aí estão os apóstolos e tudo mais, para ter esse grande destaque, para nós vermos que a mulher, ela tem uma grande missão dentro da igreja. Olhemos para Nossa Senhora e vemos, se formos olhar a questão de cargo, como eu falei antes, Nossa Senhora está superior. Ela é superior aos apóstolos, superior até aos anjos. É uma mulher. Mas quando se trata da questão de condução da igreja dentro desta hierarquia, Deus escolheu os apóstolos. Na Igreja Católica jamais será admitido que a mulher ela seja uma sacerdotisa. O sacerdócio é para o homem. Repito, isso aqui não é questão de preconceito nem nada. É assim. É desta forma e será sempre assim, até nosso Senhor voltar. E aí nós temos, como já falei, essa lista dos apóstolos e que nós vamos vendo na sucessão apostólica, né, que vem os papas até o Papa atual, né, que é aí o Papa Francisco. E vai ser sempre assim. Na Igreja Católica não vai ter uma papista, uma mulher, não vai ter. Na Igreja Católica não vai ter mulheres celebrando a missa. Isso eu estou falando na Igreja Católica. Agora, se tem outras igrejas por aí que tem, aí é outra história. Mas eu estou falando na Igreja Católica, na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, será sempre os homens que conduzirão. Porque Jesus escolheu 12. Na última ceia estavam os 12 lá. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, quando se fala da escolha dos apóstolos, lá diz bem assim: e Jesus escolheu os que ele quis. É importante notar isso aqui, viu? Ele escolheu o que ele quis. E quem foi que ele escolheu? Os homens. Eu repito, Jesus poderia ter escolhido as mulheres. E eu, de maneira particular, não tenho problema nenhum quanto a isso. Mas Jesus poderia ter escolhido mulheres, mas ele não escolheram as mulheres. Ele escolheu os homens para estar à frente, para pregar o evangelho, para ir em diversas nações. E você viu que os apóstolos acabaram derramando sangue. Ele escolheu os apóstolos para pudessem celebrar a missa, exercer os sacramentos. Mas nós vemos quantas mulheres na igreja que chegaram ao grau de santidade, que se tornaram até doutoras da igreja. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena. Tantas outras mulheres que receberam graças especiais, aquelas que puderam dialogar, conversar com Jesus, como Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Brígida. Quem não lembra de Santa Faustina? Que Jesus incumbiu ela de trazer essa questão da misericórdia divina. Santas mulheres, que se nós formos olhar, no grau de santidade, elas superaram muitos homens. Só que na Igreja Católica não existe esse negócio do homem ser maior do que a mulher ser maior do que o homem. Não existe isso. Todos nós somos filhos de Deus. Mas quando se trata da pregação do Evangelho
e de estarem à frente da igreja para ensinar, para ministrar os sacramentos, conduzir o povo de Deus na evangelização e tudo mais. Deus escolheu os homens. Deus quis assim e assim será. Imagina se isso não vai acontecer, meus irmãos. Isso fique bem claro. Mas já pensou se acontecesse na Igreja Católica de agora permitir que as mulheres pudessem estar à frente e a ordenação de mulheres e tudo mais? Nós estaríamos indo contra um princípio eterno de um mandamento de Deus que foi escolher 12 homens. Estaríamos indo contra. E aí, infelizmente, eu quero dizer para vocês que a Igreja Católica já não seria mais a Igreja Católica. Mas, repito, não é para questão de machismo, não é questão de estar colocando esse daqui que é melhor do que os homens, essa disputa entre homem e mulher. Não existe disputa entre homem e mulher. Mas nós podemos ver aí grandes homens e grandes mulheres santas que foram amigos. São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. Olha só. São Francisco de Assis e Santa Clara. Aí nós temos São Bento e Escolástica. Irmãos, eles eram irmãos. Fundadores de ordem, fundadores de congregações religiosas. Nós temos também aí uma infinidade de santos, porque o que importa para nós católicos é sermos santos. O que importa para a Igreja Católica é que nós sejamos homens e mulheres de Deus. Às vezes eu fico até pensando que o céu vai estar mais cheio de mulheres, sabia? Porque observe aí só, qualquer encontro que tenha na Igreja Católica, qualquer celebração de missa, a missa dominical, você chega lá para você ver, a quantidade de homens é sempre inferior à quantidade de mulheres. Às vezes eu acho que no céu vai ter mais mulheres do que homens. Mas isso também não significa que porque a igreja tem mais mulheres, né? E tem menos homens, então as mulheres têm que estar à frente da igreja. Isso não existe na Igreja Católica. Essa disputa de homem ser melhor e mulher ser melhor, que mulher ser inferior, homem superior, isso não existe na Igreja Católica, meus irmãos. Isso é coisa do mundo, é disputa no mundo. Mas aqui eu quero frisar mais uma vez para vocês que quando Jesus escolheu as pessoas para estarem à frente da igreja, não tinha mulheres. Ele quis, ele é Deus, isso é um desígnio de Deus. Quem somos nós para sondar os desígnios de Deus? Sondar o coração de Deus? Bem, se Deus quisesse uma opinião nossa, ele deveria chegar e perguntar, e aí, o que é que vocês acham? A igreja deve ser conduzida por homens ou por mulheres? Ou vocês acham que deve ficar dividido meio a meio, uma vez que são 12 apóstolos, então 6 homens e 6 mulheres? Ele deveria ter perguntado para nós, mas só que ele não perguntou. Ele criou assim. O colégio apostólico foi criado por nosso Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escolheu homens. Aqui não tem nada de questões patriarcal, aqui não tem nada de questões de machismo. Deus quis assim. E aqui eu vou ler de novo essa relação, né, dos nomes dos 12 apóstolos. Jesus, ele passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu
12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Infelizmente, Judas acabou traindo. Mas não tem uma lista de mulheres, não tem, meus irmãos. Mas nós temos mulheres muito santas, fundadoras de congregações religiosas, de ordens religiosas. Se nós formos olhar as pessoas que foram estigmatizadas na igreja, você pode ver que a maioria são mulheres. Que experiências profundas que elas tiveram. E eu termino essa homilia dizendo assim: olhemos, sem inveja nenhuma, sem nenhuma prepotência, sem disputa nenhuma, olhemos para nossa mãe. Ela está acima, ela é a mãe dos apóstolos, ela é a rainha dos apóstolos, está acima dos apóstolos. Nossa Senhora, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está acima de todos. Mas quero dizer para vocês que Jesus quis escolher homens para celebrar a missa, atender confissão, ministrar os sacramentos. Foi Jesus quem quis. E se ele quis, quem somos nós para questionar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.